Você acha que sociedade não rola? Pessoal, seja muito bem-vindo ao 7º episódio do Evolve Business Talk. É o nosso podcast que a gente conversa aí com brasileiros empreendedores aqui nos Estados Unidos. Hoje eu vou conversar com o Pedro Chagas. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Prazer estar aqui conversando com você hoje. Obrigado. Falar sobre business. Gente, o Pedro, ele é dono da PCA Construction, né? Uma empresa aí de hardscape, piscinas. E ele já tem aí 7 funcionários, cresceu muito rápido, né? Vai fazer o quê? 4 anos? Esse ano, 2 anos e meio. Ano que vem, em maio, 3 anos e meio. 3 anos e meio de business. Então, hoje, aproximadamente 3 anos, 3 né? anos, é. E ele tem crescido, assim, de uma forma, eu posso dizer que assustadora, né? Bem rápido mesmo. E a gente vai trocar ideias aí sobre business, sobre como crescer o seu negócio também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? 90% das pessoas que assistem não se inscrevem, mas eu convido você, se você quer, se você acredita que conhecimento pode ajudar você aí a crescer o seu business, aqui é um canal que a gente compartilha conhecimento, né? O Pedro deixou os seus afazeres, eu também deixei meus afazeres e a gente está dedicando aí algumas horas, né, do nosso tempo para gerar valor para você. Então, se você puder se inscrever no canal, isso vai ser muito apreciado. Vamos embora para o nosso papo? Bora evoluir, Pedro? Bora evoluir. Pedro, eu gosto de começar com uma pergunta mais que vai gerar valor para a audiência, né? O que você considera que foi o momento que você mais evoluiu na sua empresa? O momento que eu mais evolui na minha empresa foi quando eu decidi buscar conhecimento. Uhum. Porque, querendo ou não, a gente chega na América e ninguém sabe de tudo. Então, você tem que começar realmente do zero. Então, é onde a gente começa a buscar conhecimento. A parte que eu evolui mais, que foi assim, o up, foi quando eu comecei a ler livros. Uhum. Teve 3 livros especiais que eu li, que foi Mais Esperto que o Diabo, A Arte da Guerra e Quem Pensa Enriquece. Uhum. Depois que eu li isso, eu comecei a buscar podcasts, escutei muito podcast e acabei entrando numa mentoria também. Eu entrei na mentoria de 1 ano, foi com o Bruno Avelar em Orlando, então fiquei 1 ano na mentoria, conheci bastante gente, foi onde o network, tipo assim, você vê como outras pessoas pensam, e o incrível é que às vezes você olha um business que não tem nada a ver com o seu, e você consegue aplicar para o seu próprio business. Interessante. Então, o jeito das outras pessoas pensarem me ajudou bastante. Então, network foi uma coisa que me ajudou muito também, mas o principal que eu diria é o livro. Esse conhecimento, porque quando a gente fala buscar conhecimento é bem amplo. Sim. Né? No caso, é conhecimento de business, de gestão, ou foi mais voltado para mindset, ou foi mais voltado para a parte técnica de fazer o que você faz? Como que você considera? Eu vou colocar em 2 partes. A primeira foi a parte do destravar, né? Perder o medo, tipo assim, destravar o seu mindset. Eu tinha muito medo porque tenho família, pô, e agora eu vou começar um business, como é que eu vou fazer? Então eu preciso gerar valor, eu preciso trazer revenue para minha companhia. Então eu comecei a Mais Esperto que o Diabo, que quem lê o livro vai entender que o diabo na verdade é a mente da gente, que é o que te incapacita de fazer muitas coisas. Então quando você destrava a mente e você tipo assim, não, eu posso fazer isso, que o que limita a gente mesmo a travar e a não fazer nada é a própria mente da gente. Não tem mais ninguém que pode fazer isso. Foi primeiramente o meu pessoal mesmo e depois o business. Eu procurei sempre estar procurando fórum, o que está tendo de novo na indústria, o que eu posso fazer para melhorar. Igual eu faço muito stamp. Então, peraí, eu preciso de um stamp melhor. Qual stamp que está usando muito agora? O que o pessoal está procurando? Qual que é o modelo que estão fazendo agora? O modelo que a gente faz muito, por exemplo, é o architecture. Entendeu? Então, é um customizado. Então, muita gente gosta. O network também, tipo, eu não entendia nada de gestão de business. Financeiro, essas coisas. Aí o cara, não, tô usando esse negócio aqui, ó. Usa também, você vai te ajudar na sua finança, vai te ajudar a controlar seus gastos. Você vai saber quanto que tá valendo seu business hoje. Então, quanto que você tem que cobrar por funcionário mais ou menos para você não ficar no prejuízo. Então, foi
uma série de fatores. Mas se eu tivesse que colocar uma posição, primeiro seria os livros, Uhum. depois seria você pesquisar na sua indústria o que você tá fazendo, o que você pode fazer diferente que os outros não estão fazendo, que é olhar para onde está todo mundo olhando e fazer o que ninguém está fazendo, entendeu? Ok. Isso é, por exemplo, Interessante isso. Olhar para onde está todo mundo olhando. e ver o que ninguém está vendo. Ok. E aí é o que você vai fazer. E foi uma coisa que eu aprendi também na mentoria, entendeu? Uhum. Tipo assim, eu não vou comparar o meu business de pools and hardscape com um business de pools and hardscape, porque estão fazendo a mesma coisa que eu. Então, eu vou olhar lá o que a House Clean está fazendo de diferente. O que o general contractor que construiu a casa está fazendo diferente. O que ele faz de diferente? O que ele entrega? Qual que é o diferencial dele? Ou o que aquela marca de batom faz para atrair e reter cliente, entendeu? Uhum. Qual que é a satisfação dela? Não é você chegar lá e vender uma piscina. Piscina qualquer um vende. Você tem que vender o momento, a experiência, o que ela vai te trazer. Uhum. Então, foi aonde que você olha, por exemplo, a Coca-Cola. Todo mundo vende refrigerante, mas a Coca-Cola, ela vende o quê? O momento feliz. Entendeu? Então, foi aonde eu comecei a focar no produto também, mas olhar o que eu poderia oferecer diferente. Que foi onde, então, vamos tentar vender momentos felizes. Uhum. Uma coisa que eu vi um resultado significante. E o que você considera, por exemplo, que foi um princípio que você pegou de alguma outra empresa, de algum outro business e você aplicou e essa aplicação gerou um resultado bacana? Um business... Você citou às vezes, você olhar uma house cleaner, olhar uma empresa grande, sei lá, de beleza, né? Então, você pegar algum princípio dessas empresas e aplicar no seu business ali de concreto, de hardscape, de pools, né? Primeiro foi a Nike. Ok. Eu comparei ela com mais 2 outras empresas. Todas elas, assim, como elas usam 3 palavras no seu tagline. Então, eu escolhi 3 letras para fazer e coloquei Shaping Your Dreams, que são memoriza. Então, primeiro começou com a sigla. Entra fácil na cabeça, memoriza. Ok. Em seguida veio as cores. Então, isso daí foi o primeiro. E quando eu olho o princípio, eu olhei muito a Coca-Cola também, pô. Porque eu vender... Por exemplo, se eu for te vender uma piscina, você sabe o que a piscina é feita, sabe o que ela vai fazer e pronto, mas e aí? Quando você vai vender, você tem que mostrar para a pessoa o que é o benefício que ela vai te trazer. Uhum. Que no caso seria os momentos felizes. Você vai poder compartilhar de momentos agradáveis com a sua família, com seus amigos, sem ter que sair de casa para fazer isso, no conforto da sua casa. Então é mais sobre vender o que te proporciona do que o próprio material, entendeu? Uhum. Do que o próprio produto. Então, sobre a Nike, seria a simplicidade, Uhum. né? Eles têm uma logo, assim, O extremamente simples, né? Desculpa. O tagline deles é assim... 3 letras. Eu amo aquele tagline deles. Just do it. Eu não gosto de ficar mostrando marca de outras empresas, né? Sim. Mas, por exemplo, o Just Do It eu gosto de pôr no peito e sair assim, mostrando. Te encoraja Ei, a fazer as coisas, né? Se você né? quer, é só just do it. Justamente. Eu crio coragem, vai lá e faz, né? Sim. Então, é uma tagline que eu amo, né? Então, você pegou a simplicidade da Nike e aplicou na sua questão de cores. São 2 cores, né? O azul escuro e o laranja, Uhum. né? Com uma tagline também bem simples, né? E apenas 3 letras ali de PCA, né? Sim. Bacana. Por que você acha que as pessoas não têm essa noção, às vezes, de que o simples, principalmente hoje em dia, é mais? O menos é mais, né? O menos é mais... na minha opinião, quando você coloca muita coisa num business, por exemplo, você vai colocar o letreiro do seu truck, por exemplo. O meu é a minha letra da companhia, a sigla, construction, e atrás tem meu número e Shaping Your Dreams. Simples, acabou. Então, para marcar. Quando você coloca muita informação, acaba que a pessoa olha muita coisa e não vê nada. Entendeu? Seu cérebro não vai captar aquilo ali. Uhum. Então, se você mantém aquelas 3 letras, PCA, and Shape Your Dreams, 3, o número é fácil de memorizar. Quando a pessoa vê de novo, por exemplo, o nosso ad rodando, eu vi esse cara ali, o truck estava ali. Ou eu vi a placa dele no yard sign dele, por exemplo, Clinton. Uhum. Entende? Então, memoriza muito. E quando a pessoa tenta
embelezar demais, coloca muita coisa, acaba que fica muito busy, a pessoa olha e acaba não prestando atenção no que realmente você está fazendo. Sim. Gente, é interessante isso. Se você vê um carro ali só com a logo, uma coisa bem simples, é possível que você lembre. Quando você... às vezes o dono da empresa ele quer vender o serviço dele ali pela VEM, né? Truck, Pelo truck. Gente, ninguém vai parar de dirigir, né? Olha só, tem uma empresa aqui de hardscape, deixa eu parar aqui e anotar, né? Não, ninguém vai fazer isso, né? Então, assim, você ter uma mensagem simples ali, na realidade o truck, ele vai te trazer uma memória, né? Vai trazer uma memória. Dificilmente... a não ser que alguém esteja, por exemplo, eu estou com um problema recorrente, né? Vamos supor, estou com um problema de dreno lá no meu basement. Só um exemplo, né? E aquilo ali tem várias semanas, meses, anos, né? Que está lá e eu preciso resolver e nada. Aí eu vou... Do nada eu resolvo. Não, agora eu vou resolver. Aí passa o truck da PCA. Já vai olhar. Aí pode ser, né? Que a pessoa já liga ali na hora. Mas fora isso, a pessoa vai ver, vai ter uma impression, né? Que a gente fala no inglês. Sim. E aquilo ali vai começar a causar memória para a gente chegar naquela regrinha que eu costumo falar do 7-Eleven 4, né? 7 interações, aliás, são 7 horas, né? 11 interações em 4 plataformas diferentes, de 4 formas diferentes. É lógico que isso se aplica mais para high ticket, né? Sim. Mas a pessoa vai ter essas interações antes dela virar e falar, não, eu vou comprar dessa empresa, antes dela tomar a decisão. Então, a dica aqui, eu acredito que você concorda comigo, mas fica à vontade para deixar a sua opinião, não tenta vender ali já com o truck. Né? Não coloca todos os seus serviços, aquela lista enorme de serviços e subserviços, né? Sim. Se vai colocar o serviço, coloca assim, por exemplo, no seu caso, coloca lá pools, hardscape and concrete, por exemplo. Só isso, mais nada. That's it, né? Não tenta colocar lá os detalhes dos detalhes, né? Sim. Porque as pessoas vão ver e não vão olhar. As pessoas vão dirigir, né? Sim. Quando elas estão... É um conjunto de coisas, né? Então, ela passa, olha o seu truck, ela vai vir... Ela vai olhar no seu... Provavelmente ela vai olhar o nome da companhia e vai pesquisar. No seu website tem que ter toda a informação. No seu Instagram você vai ter um pouco de informação e fotos dos projetos. Uma ideia boa é o antes e depois. Então acaba que se torna um conjunto. Os ads vai ajudar muito. Então são já 3 coisas. Ela olha o seu truck, ela olha o seu Instagram, ela olha o seu website. E o quarto seria os ads. Então se torna um conjunto. Não é tentar vender tudo de uma vez no truck. Acaba que fica muito busy, a pessoa vai... Não vai ser uma companhia, por exemplo, profissional, entendeu? Você tem que focar mais no seu branding, na minha opinião. Quando você foca muito no seu... tentar vender, acaba que você esquece do branding. Quando você só vende, você tem que acompanhar o preço de todo mundo. Mas quando você tem um branding, aí você pode cobrar o que você quiser, entendeu? O teto não tem teto. Agora, quando é vender ali, venda por venda, e você esquece de pôr o nome da sua companhia na frente, de fazer o seu branding, acaba que você fica limitado ali ao valor. Você tem que ir muito na competição. Quando a gente vê, por exemplo, um tênis da Nike, eles colocam preço, sei lá, tem tênis deles de 1.000, 2.000, né? Eu não acompanho muito esse mercado, não, mas eu sei que existe. E eles ali, a única coisa que possibilita eles venderem um tênis por $1.000, $2.000 é a marca. É o brand, é a marca deles. A marca, né? E a exclusividade, né? Quando você está muito assim, compra, né? Promoção, toda postagem no Instagram é compra, né? Você passa essa ideia que você está disponível demais. Sim. Né? E é interessante uma experiência que eu tive no Brasil, que isso foi nas lojas Tenda, né? Lá em Patinga, né? Pessoal, se tiver alguém aí ouvindo, né? Talvez algum ex-colega de trabalho, a dona, ela assim entendia muito de moda. E quando ela chegou num cabideiro e viu lá um monte de vestido iguais, ela ficou desesperada. Ela virou e falou, não, isso aqui não pode acontecer nunca.
Se você coloca muitos vestidos iguais na prateleira, né, no caso no cabideiro, as pessoas entendem que aquele vestido está disponível demais. Então, se você vê ali só 2, 3, um de cada tamanho, 2 no máximo de cada tamanho, a pessoa ela já vai entender, não, esse vestido aqui é exclusivo. Se você vê aquela arara, né? Aquela arara inteira do mesmo vestido, você já acha, não, isso aqui Já não vai comprar. Justamente. Fala assim, a outra vai estar igual eu na festa. Justamente. É o risco, né, que a mulher tem quando... Então, o ser humano automaticamente ele gosta do que é escasso. Então, se você tiver... Você tá lá fazendo... eu posso fazer seu serviço amanhã, entendeu? O cara pensa, pô, esse cara não tem serviço, então ele tá muito disponível. Mas se você já dá ali um mês pro cara, ele já vai pensar, e aí é onde você põe a pressão. Eu tenho essa agenda aqui, mas eu já fiz 3, entendeu? Então, o primeiro que fechar é o primeiro que vai vir. Agora, quando você já chega, não posso vir amanhã, posso fazer isso, posso fazer aquilo, mostra que você não é escasso, mostra que você tá muito disponível também. Uma coisa que acaba deixando o americano na dúvida se ele realmente... Ele vai pesquisar mais a sua companhia e vai ver a respeito, entendeu? E aí, se você não tem um bom website, se você não tem um Instagram, a chance dele provavelmente fazer com você vai ser muito baixa. Entendeu? Por mais que a outra companhia concorrente venha e fale que só pode fazer daqui 1 mês e meio, ele vai correr o risco de fazer com ele 1 mês e meio, porque provavelmente eles podem fazer rápido, mas eles têm uma demanda, tipo assim, pessoas estão procurando mais eles por algum motivo. Aí ela chega, olha o website, está tudo bem construído, o Instagram dele está tudo bem feito, e é onde acaba vindo você acaba perdendo a venda para o concorrente. Interessante. Como que você acredita? Você citou a questão do schedule, mas você vê alguma outra forma da gente criar essa escassez nesses produtos de construção, por exemplo, no serviço de construção? Vamos falar também de house cleaning, talvez daycare, né, que é o que os brasileiros estão mais envolvidos. Como gerar essa escassez nesses tipos de serviços? A escassez nesse tipo de serviço, no meu caso, eu estou sempre constantemente postando os stories. Então, meus stories estão sempre busy, eu sempre mostro que estou fazendo trabalho. Então, quando eu chego para vender, a pessoa já fala, eu vi seu trabalho em tal lugar. Fala, bacana. E eu nunca falo para ele que eu posso fazer o trabalho em 1 semana ou 2 depois. É sempre 1 mês e meio depois, por exemplo. E final do ano, então, esse ano já estou fechado, só posso fazer ano que vem. Então, o que acontece? Ela já fica com medo dela não fechar comigo e de eu não poder fazer o trabalho dela no próximo ano, ou no tempo dela desejado. Mas aí você tenta, por exemplo, já fechar com ela para ela entrar no schedule e pegar, por exemplo, um down payment? A gente já pega um down payment e eu já falo, quando eu faço o lock-in do date para ela, realmente por exemplo, tem trabalho de gente que tá para abril, então a primeira semana de abril realmente a gente tá lá. E eu nunca tipo assim, primeira semana de abril eu tô lá, eu chego na última semana de março. Então eu falei para ela que eu tava bem busy, e realmente a gente está ocupado. Então, eu falei para ela que eu vou chegar 1 semana, por exemplo, de abril, mas eu sei que, na verdade, eu vou chegar 1 semana antes, o que gera satisfação para o cliente. Sim. Então, a questão com o schedule, meu schedule nunca está para a próxima semana ou para as próximas 2 semanas, é sempre para o próximo mês ou 2 meses na frente. E é interessante, a gente conversando, eu achei muito bacana a forma que você trabalha, que é um pouco diferente do normal. Sim. Eu vejo, por exemplo, muita gente com vários trabalhos abertos, né? Sim. E não estou falando que é errado, tá, gente? É só formas diferentes de trabalhar, mas às vezes a pessoa tem lá 5, 6, 7 trabalhos abertos, e enquanto isso você entra com a sua equipe inteira em um trabalho só e tenta terminar ele o mais rápido possível para ir para o próximo. A gente chega... Eu evito começar 2 trabalhos no mesmo tempo. Então, eu começo termino ele. Então, por exemplo, piscina no caso, a gente vai lá, prepara a forma. Eu tenho um período de 3, 4 dias para esperar o inspetor. Então, nesse período de 3, 4 dias é onde eu começo o outro. Okay. Só que eu já venho, o inspetor veio, já está no meu schedule certinho, eu termino o que eu tenho que fazer nela e para a próxima, que já vai estar com o inspetor tudo feito, já vai estar com a inspeção feita, então gera... A gente consegue fazer um trabalho em 1 semana, por exemplo. Assim, chegar numa segunda e numa sexta o trabalho está entregue. Isso é um diferencial bastante e é onde eu vejo muita positividade no feedback do cliente. Quais restrições que você vê, por exemplo, esse modelo?
você acha que ele é aplicável para qual tipo de empresa e para qual tipo de empresa que você acha que não funciona fazer nesse sistema? Eu acho que não funcionaria para house clean, Ok. mas provavelmente funciona pro framing. Quem mexe com fazer remodeling, cozinha, banheiro, eu tenho o período da inspeção também, entendeu? Eu acho que é muito mais produtivo se você chegar lá você tem uma equipe de 4 caras, por exemplo, chegar lá e dar o boom no seu trabalho, você arranca tudo, faz tudo que você deixa preparado, entendeu? Melhor que você tá começando 2 pessoas num trabalho, 2 pessoas no outro. Aí acaba que as inspeções batem num dia, chega num dia você não tem o que fazer. Uhum. Então, se você foca num trabalho, ok, aquele dia a gente não pode fazer que tem inspeção, e você vai pro outro, então quer dizer que você tá um trabalho já bem encaminhado, começando o outro, a inspeção passou, você já termina, a inspeção daquele vai estar quase pronta também. Então, você nunca para. O que eu vejo muito acontecer, por exemplo, é você começar muito trabalho, aí dá problema num, dá problema no outro, você dá uma travada, aí você vai e começa um terceiro trabalho, aí um cliente do primeiro trabalho já fica bravo com você, porque você não acabou o trabalho dele. Uhum. E aí o segundo já... Então gira uma bola de neve e acaba se queimando, né? A gente chama o famoso enrolado, né? Você já fez assim alguma vez? Você começou a empresa assim? Quando que veio essa mudança? Eu tô assumindo que você começou assim, né? Não, eu comecei assim. Quando eu desde o primeiro trabalho meu era começar... Você já começou assim? Já comecei assim, já. Bacana. Eu nunca... Bacana. Extremas situações a gente começar... Trabalho grande, por exemplo, aí eu tenho que ter 2 trabalhos grandes tocando ao mesmo tempo. Que aí eu consigo intercalar, por exemplo, o dia que eu vou colocar concreto em um com o dia de concreto em outro. Porque, de qualquer forma, você não consegue entrar e já acabar rápido, né? Por exemplo, a gente fez a Toyota de Milford agora. Ali foi um trabalho que até o dono se surpreendeu. Até eu fiquei surpreendido. Mas lá a gente acabou com tudo em 3 semanas. 3 semanas e meia, pra falar a verdade. Aí você foi com o time inteiro ou você tinha outro? Eu tinha 3 equipes de manhã. Tinha uma equipe de manhã com 4 pessoas e à noite eu tinha 2 cortando e quebrando, tirando fora. E aí, quando fazia isso, já terminava de manhã cedo, o choque levava todo o cimento. Ali foi uma média de 11.500 square feet de cimento que a gente arrancou. A gente fez em 2 metades. Então, quando de manhã cedo já estava limpando, o outro pessoal já estava fazendo a forma, fazendo o prep todo. E no outro dia ou 2 dias depois, a gente já estava colocando o cimento e liberando. E foi metódico, foi começo, meio e fim. Começamos na frente e fomos rodando o building todo. Bacana. E foi um trabalho rápido. E nesse meio tempo, a gente estava fazendo um outro trabalho também, que é em Berlim, uma piscina muito grande. E eu consegui intercalar esses 2 trabalhos. Então, acabou que nenhum atrapalhou o outro. Foi rapidinho. Então, você procura, no máximo, assim, abrir 2, no máximo, estourando, vou colocar 3 frentes de trabalho, só quando forem grandes também, né? Grande. Que aí eu tenho que esperar outros trades também fazer a parte deles. Então, Sim. Não tem como eu adiantar muito, mas a minha parte eu faço o máximo que eu posso. Aí quando eu tenho que chegar no momento da espera, é onde eu já tenho planejado para começar o trabalho. Isso te ajuda na dor de cabeça? Ajuda um pouco. A dor de cabeça sempre tem, mas acontece, por exemplo, de você conseguir cimento para um lugar num dia e no outro não conseguir, entendeu? Aí acaba que vai coincidir no mesmo dia. Aí é onde eu tenho que ficar... Acontece, às vezes, ter que adiantar muito um ou fazer o delay do outro para mais uma semana, por exemplo. Raramente acontece, mas já aconteceu já. Mas você acredita, se tivesse, por exemplo, 7 frentes abertas, Não. já ia ser bem mais complicado. Não, ia ficar bem complicado. É interessante. Eu, quando você me falou isso, eu achei assim... Que interessante. Interessante, porque você é o único, na realidade, que eu conheço que faz dessa forma. Os outros, a maioria... É muito trabalho. Eles abrem vários trabalhos. É lógico, volto a dizer, gente, não quer dizer que é o jeito certo, né? Tem trabalho que eu acredito que não tem como. Talvez quando você depende de outros trades, né? Igual você citou, talvez isso fica mais complicado, né? Então, assim, mas eu achei interessante esse posicionamento, essa forma de trabalhar que vocês têm. Eu acho que também é uma coisa que tem a ver muito o controle da qualidade. Se você está com 2 trabalhos abertos, eu acho que tem como você controlar mais o que vai estar acontecendo ali. A qualidade do trabalho. Se você tiver que fazer alguma mudança
vai ter como você fazer ela rápida. Agora, se você está com 6, vamos supor, 4 trabalhos já abertos, dificilmente você vai conseguir visitar todos os 4 trabalhos todo dia e make sure que a qualidade está ali no nível que você espera, entendeu? Acaba passando alguma coisinha ou outra ali que pode vir a te dar uma dor de cabeça no final do trabalho. Então, acaba que seu lucro vai... Quando você chega lá, já tá... Já foi feito. A besteira já tá feita. Né? Deixa eu voltar na questão do... Se for ver marketing, né? Que a gente estava conversando. A gente falou de simplicidade e dessa questão de detalhes técnicos, né? Sim. De detalhes técnicos e você citou o branding. O que quando você aborda, por exemplo, um cliente, né? Chega o lead lá para você, entra em contato com ele, marca o apontamento, né? Sim. Aí quando você chega lá no apontamento, o que você procura mostrar para o cliente? Como que é esse processo seu de vendas mesmo, no atendimento? Quando a gente chega o lead, a gente já liga na hora, já marca o apontamento, a gente não dá muita data para o cliente, a gente olha como tá o nosso schedule e geralmente eu prefiro fazer entre 9 e 3 da tarde, eu não gosto muito de fazer muito de manhã porque eu tenho que passar nos trabalhos e checar. Então eu marco entre 9 e 3 horas da tarde. O que acontece? Deixa eu te fazer uma pergunta nisso aí. Você falou que você não dá muitas datas. Para gerar escassez. Ok. Não dou muitas datas, entendeu? Então eu falo assim, eu dou opção de 2 dias para ele e, por exemplo, mais 2 tipos de horário, entendeu? Só isso. Então eu chego lá, a gente já chega no truck da companhia, com sign tudo, uniforme. Geralmente eu tenho o meu próprio magazine, a minha própria revista com os trabalhos feitos. A gente fez uma revista bem profissional. A gente tem o Instagram também, a gente leva tudo junto. Eu já chego, deixo 2 cartões com o cliente, começo a conversar com ele, eu tento encontrar um ponto em comum com ele para não ficar aquele clima chato, aquele cara da rua que tá te empurrando o serviço. Então, eu tento achar um ponto em comum com o meu cliente, eu converso com ele, nós encontrar ele, daí depois eu vou perguntar para ele o que ele quer fazer, entendeu? Qual que é a intenção dele. Se ele quer, exemplo, se for fazer uma piscina nova, qual que é o shape da piscina que ele quer? Aonde que ele quer? Eu tento começar não no mais básico e não no mais caro, mas eu vou no meio ali e dou as opções para ele. Você quer... qual que é o seu budget? Entendeu? Eu não pergunto para ele de cara, mas eu deixo ele saber que tem o mais barato, não é o melhor. Tem um preço mediano, que é o bom, e tem os upgrades, que é quem realmente está querendo deixar ali o backyard, né? Um paradise. E nesse meio tempo eu vou pegando com o cliente, eu vou tirando algumas informações dele. Eu nunca dou o preço na hora do trabalho, eu sempre levo para o meu office, trabalho no preço e eu mando para ele, se não no mesmo dia, no dia seguinte. Isso é uma questão muito importante também. A velocidade com que você faz as coisas, a velocidade com que você pega a ligação, com que você marca o cliente e a velocidade que você consegue dar o preço para ele. Ok. Entendeu? Já aconteceu bom, vocês são rápidos, né, em fazer esse processo. Mas você acredita que você já pegou ou deixou de pegar algum trabalho por causa dessa velocidade? Já. Acontece de no verão eu estar muito busy e às vezes a gente mudou o sistema agora, a gente já está com... quando você liga para a companhia agora já direciona a ligação. Justamente por causa disso, porque eu estava muito ocupado durante o verão, aí eu recebia a ligação, conversava com ela tudinho, aí tinha um text de response que eu já mandava para ela com o link da companhia e tudo. Ela me mandava as informações, só que eu recebia tanta ligação durante um dia e tanto text, que às vezes os primeiros do dia ali eu não lembrava. Eu chegava e realmente não lembrava que a pessoa tinha mandado. Então acabava que eu não fazia o follow-up com ela e não marcava. Aí eu perdi o trabalho. Interessante. Não, bacana. E nesse processo, quando você falou da questão do budget, né? O americano fala o budget? Eu tenho a sensação de que o americano é mais aberto a dizer o budget do que o brasileiro. Eu tenho essa sensação. Quando você, por exemplo, vai conversar com alguém sobre fazer um serviço de marketing, fazer sei lá, uma consultoria, né? O brasileiro, às vezes, ele tem muito essa coisa. Não, se eu falar o budget, o cara vai jogar lá em cima para querer cobrar mais caro. E eu tenho a sensação de que o americano, quando você conversa com ele, ele já é mais aberto nesse sentido. Sim, a questão do budget, no meu caso, é quando
você está conversando com um cliente, eu já consigo entender mais ou menos qual que é a realidade dele, entende? Pelo tamanho do deck que ele tá falando que ele quer, pelo tipo de piscina, ou pelo tipo de pátio, ou o que ele... Eu já Pela consigo, própria casa, pela né? própria casa, eu já consigo entender bastante. Pelo fato de eu não passar o preço na hora, eu tento conversar com ele e deixar o mais claro possível. Eu dou algumas ideias de preço e quando eu realmente mando o estimate para ele, no finalzinho eu pergunto, eu deixo uma mensagem, tipo assim, dando a entender para ele que eu estou disposto a trabalhar no preço com ele para ele fazer o follow-up. Porque quando eu for fazer o follow-up, ele fala, Pedro, tava muito caro aqui, tem como a gente fazer isso? O meu budget é esse. Tem como a gente chegar perto? Aí é quando eu começo a trabalhar no budget dele. Mas eu não vou direto no preço dele. Então eu tento ficar entre o meu e o dele. Entende? Porque se você realmente faz a Apple não vai fazer isso com você, mas, por exemplo, você vai comprar um iPhone e a pessoa vai te jogar o preço. Meu iPhone custa 1.000 e meu budget é 500, ela não vai te fazer o knockdown dos $500. Quer dizer, então, que você estava realmente overcharging o cliente, sabe? Então, se ele falou que o budget dele, por exemplo, é 10 mil e você cobrou 15, você tem pelo menos, eu vou ver o que eu posso fazer no meu preço e eu vou jogar aqui no 13, por exemplo. Aí é onde você começa a negociar com o cliente. Que se você realmente dropa dos 15 para os 10, então, peraí, esse cara realmente estava me cobrando bem caro. Entendi. Então, interessante. Você sempre, então, tenta chegar com um preço mais alto um pouco. Um pouco. Deixa eu reformular. Você tenta, então, oferecer... Se você não tem, por exemplo, você tem uma noção, né? Pela casa, pelo local da casa, né? Aqui a gente consegue até pesquisar lá quanto que a casa custou, né? Então, a gente tem essas informações. Beleza. Então, você chegou lá, a casa é uma casa de 1 milhão... vamos colocar em Shrewsbury, né? Uma casa legal, né? Bacana, single family, um yard bacana, né? Então você tem uma noção, não, esse cara aqui, para ele ter uma casa de 1 milhão, pagar, sei lá, $5.000 de prestação, né? Sinal de que ele tem uma renda aí de pelo menos uns 150 mil por ano, né? Então se ele tem uma renda de uns 150 mil por ano, tá pagando 5 de prestação lá, vamos colocar que ele vai dar conta de pagar, sei lá, 50 mil aí numa piscina, né? Aí você vai e coloca o seu preço, você oferece uma piscina que seja nessa faixa de 50 mil ou mais um pouco? Por exemplo, a gente chega lá e você nunca oferece o seu... Lógico que eu vou falar para o meu cliente, vou explicar para ele como é que funciona os 3 tipos, qual que são os prós e qual que são os cons e qual que eu escolheria para minha casa. Então eu chego no meio ali. Entendeu? Eu vou no meio. E se eu ver que ele realmente está interessado e ele quer aumentar um pouco, aí eu ofereço mais coisas para ele. Se ele quer adicionar um spa, ou se ele quer fazer um coping diferente numa piscina, então, ou se ele quer botar um fire pit, então eu dou essa opção para ele. Mas eu nunca chego no básico, no mais barato, porque quando você chega no mais barato e o cara já vai querer te puxar para baixo, então você não tem como realmente mostrar o que você pode entregar para ele. Se você chega no meio ali, entendeu? Aí, pelo cliente, você já sabe se você pode um pouco oferecer mais ou, tipo assim, tentar vender um pouco menos para ele, tipo assim, reduzir o tamanho da piscina ou reduzir o tamanho do prédio. Ou, às vezes, não fazer um fire pit, entendeu? Nesse ponto, você consegue não perder a venda. Isso é uma coisa bem importante. Agora, se você chega no mais caro e vem descendo, acaba que, muitas vezes, as pessoas não vão saber fazer, diminuir o tipo do... Se eu chegar lá e vou te vender um pad de 100 mil, mas aí a pessoa só pode pagar 50, eu faço essa queda drástica, quase, e se eu não souber fazer essa... diminuir esse trabalho, entendeu? Acaba que às vezes eu faço um drop de 50 mil, mas o trabalho quase continua do mesmo tamanho. Ok. Mas aí como? De onde que você tira esse... Tipo, com os add-ons? Eu tiro os add-ons, tiro, por exemplo, eu quero esse tipo de paver, eu quero esse tipo de stamp. Aí eu falo, eu consigo fazer esse tipo de stamp para você, para manter mais ou menos esse tamanho, e eu consigo mais ou menos chegar no preço que você está querendo, mas não vai ficar aqui, vai ficar um pouco mais. Isso é uma coisa bem importante. Mas o ponto é, tipo, você não chegar no alto e de repente cair pro mais barato. Se você chega no meio ali, vem mais ou você desce ou você sobe. Eu acho que fica mais profissional. Eu tenho tentado isso e, tipo assim, tem tido bastante resultado do que antes eu tentava chegar. Aqui eles falam grind, né? Você fica, tipo, tentar vender pro cliente, vender o seu mais caro pra você lucrar mais. Não, chega no meio ali,
conversa com o cliente, você vai entender mais qual que é a necessidade dele, o que ele realmente quer, e dali você parte. Se você abaixa um pouco, ou se você faz algum add-on para ele, oferece mais algum tipo de produto. Eu acho que isso aí dá para você fazer uma venda. Dificilmente você vai perder uma venda fazendo isso. Interessante. Pedro, mudando um pouquinho de assunto, rapaz, eu lembro de você lá na igreja. Olha. Eu lembro de você, assim, adolescente, lá na igreja, né? Aí, depois de 5 anos, Pedro, empresário, casado, com filha e uma empresa aí bem-sucedida. O que aconteceu nesse período aí? Cara, nesse período aí, acho que foi 2015, né? Cheguei na América. Nós estamos em 2023. Você chegou em 2015? 2015. Eu também. Então, em 2015 eu cheguei na América e eu só tive uma oportunidade de trabalho. Eu comparava com o pessoal e era aquele ali ou era aquele ali, entendeu? Então, durante um tempo, eu fiquei trabalhando, adquirindo experiência, que é o que eu faço hoje. Hoje eu amplifiquei mais a minha linha de trabalho, mas quando eu comecei realmente vendendo pele de concreto, que é o que eu sabia fazer. Nunca tenta vender o que você não sabe, ou que você não adquiriu conhecimento ainda. Mas eu tive uma transição muito forte com Deus, primeiro. Durante um bom tempo, eu andei morno, né? As pessoas falam. Mas a minha vida mudou mesmo quando eu casei, primeiramente. Acho que o melhor sócio que você pode ter na sua vida vai ser sua esposa. E essa você tem que escolher bem. Porque realmente é ela que vai... O seu cônjuge é quem vai decidir realmente se você vai subir ou você vai descer. Porque se você não tiver uma esposa ou um marido que tá ali com você 100% e que você é família, vocês são um só, assim como fala na Bíblia, não sereis dois, mas agora seremos um só. Eu acho que dificilmente você não vai ter chance de ter sucesso. Você pode reparar que a maioria das pessoas que têm sucesso no mundo são casadas com a mesma pessoa provavelmente há muito tempo. Entendeu? Então, eu casei bem primeiramente. Eu posso falar uma coisa sobre isso? Pode. Você que é novo, ok? Você que não casou ainda, né? Gente, casamento é escolha. Casamento é escolha, ok? Eu vou te provar isso, que casamento é escolha, ok? Quando você, por exemplo, pensa comigo, Pedro. Sim. Se você vai lá ver uma menina e apaixona por ela, ok? Linda, maravilhosa, simpática, aquela coisa toda, né? Aí você descobre que ela tem um defeito, assim, inaceitável mesmo. Vamos supor, estou supondo, que ela é uma pessoa que namorou aí com algumas pessoas e todas as pessoas que ela namorou, ela traiu essas pessoas. O que você vai fazer? Você vai seguir em frente? Não, ela é linda, maravilhosa. Vai seguir em frente, vai lá e vai casar? Possivelmente não. Se tiver um pouquinho de inteligência, você não vai fazer isso, né? Isso. Então, assim, a questão do sentimento, ela faz parte. O sentimento faz parte, né? A gente tem que amar o nosso cônjuge de tudo, mas o casamento é escolha. E a gente precisa escolher bem, né? Porque é uma das escolhas mais, se não for a escolha mais importante que a gente tem na nossa vida. Eu casei com 21, praticamente 21. Então, quando a gente casou, é muito jovem. Então, o primeiro ano do meu casamento foi um período de ajuste. No segundo ano, a gente começou a se entender mais, tipo assim, ceder, você vai ter que ceder. Não tem como ser só o meu jeito 100%, não tem como ser só o jeito da sua esposa 100%. Então, quando a gente encontrou o balanço ali, foi quando a gente realmente teve um up. A gente alinhou nossas ideias, a gente decidiu o que a gente queria pro nosso futuro. Mas quando eu comecei a empresa, por exemplo, eu comecei sozinho. Porque um de nós tinha que estar trabalhando, porque se não desse certo, teria ali o nosso backup, né? Então, a minha mudança grande foi o casamento, primeiramente. Durante um período que a gente está jovem, eu gostava muito de festa. Quando eu selecionei melhor as minhas amizades, cortei um pouco a relação com algumas pessoas, que eu vi que não era o melhor para mim, ali foi um outro step que eu subi. Então, eu melhorei o nível das minhas amizades, eu não fiquei o Pedro do povão, né? Eu fiquei mais indisponível para certas pessoas. Então, tipo assim, eu fiz uma restrição maior de quem frequenta a minha casa e de quem frequenta o meu ambiente.
E isso foi uma coisa que mudou bastante. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Qual que foi o custo disso? Porque, por exemplo, às vezes você tem ali um amigo que você gosta dele de verdade, mas ele só te puxa para trás. Aí você vai e resolve fazer essa separação, resolve selecionar melhor suas amizades. Qual que foi o custo disso para você? O custo disso pra mim foi que eu tive um baque muito grande, que eu tava todo final de semana churrasco e festa, essas coisas. Então, quando eu decidi levar minha vida a sério, realmente eu decidi o que eu queria, e que eu fiz a separação, eu parei de mandar mensagem. Ok. Eu parei de chamar e eu vi realmente quem se importava comigo. Então, aquilo ali foi uma mudança muito grande. Mas no primeiro ano de business, eu já tava no business, essa parte, já tinha começado, eu me senti muito solitário, cara. Bateu uma depressão, pô, nossa, eu tô trabalhando aqui, eu tô fazendo uma grana legal, mas não tem ninguém pra compartilhar comigo. Aí eu comecei a questionar mais a Deus. Tipo, eu comecei a orar mais, perguntar mais. Foi quando eu entrei pra mentoria também. Então eu decidi que não é a quantidade de amigos que você tem, sim a qualidade de seus amigos. Amigos mesmo você vai caber na palma de sua mão. O primeiro dele é sua esposa, entendeu? O resto você vai ter mais um ou dois casal. O resto vão ser colegas. Passou de ser colegas. Mas eu fiquei numa angústia muito grande. Tipo assim, caramba, nossa, eu me senti deslocado. Até eu começar a frequentar outras mesas. Aí, em outros lugares. E a minha dificuldade lá também era que acabava que eu era sempre mais jovem. Quando eu chegava lá, eu era pessoa de 30, 40 anos e eu tava lá com 25, 26, entendeu? Então, foi uma dificuldade. Eu vi essa dificuldade de conexão. Mas acabei fazendo grandes amigos. Então, durante esse tempo em que eu fiquei realmente focado, eu fiquei bastante, tipo assim, angustiado, porque não tem ninguém para fazer. Mas foi só um período de tempo, entendeu? Você conhece novas pessoas que estão com o mesmo mindset que você, e eu gosto de gente interesseira e não gente interessante, não interesseira, que no caso é tão agradável quando você senta para conversar com alguém, você fala de negócios, fala de outras coisas, mas não falar mal da vida dos outros, sabe? Falar de outras pessoas. Eu acho que isso aí é muito mesquinho, fútil, entendeu? Então, foi uma coisa que, melhorando a qualidade das minhas amizades também, me ajudou a crescer bastante também, entendeu? Mas a solidão é um curto período de tempo, você vai passar por isso. Não, bacana. Então, você teve esse processo que você mudou o seu estilo de vida, né? 100%. Casou. Depois vocês tiveram um filho, né? Uma filha. Mais um agora. Agora mais um a caminho, né? E como que é administrar isso tudo? Como que você cresceu rápido, né? Em poucos anos. Eu creio que uma conclusão óbvia que eu posso tirar é que pelo fato de você crescer rápido, você teve muita intensidade, né, nesse período que você foi crescendo a sua empresa. Então, muita intensidade de trabalho para você crescer rápido, né? E como que você administra isso tudo? Família, amizade, crescer rápido companhia, relacionamento com funcionários, networking, vida espiritual. Como que você administra isso tudo? Então, eu estava administrando mal, agora eu estou melhorando ela. Mas eu era muito... Por que você estava administrando mal? Porque eu sou muito... como diria o Janguia Diniz, eu sou muito obstinado. Então, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, é 100% aquilo. Então, eu vou fazer até dar certo. Então, acabava que do primeiro ano da minha filha, quase que eu não vi ela crescer. Porque eu tava ali 100% no trabalho. Tipo assim, 100% querendo... eu dava certo. Entendeu? Então, eu comecei a trabalhar, tipo, no meu... Eu mesmo executava os trabalhos. Hoje em dia, não tanto. Eu tô hands-on. Eu tô na outra parte do business. Mas eu não tinha hora de parar. Então, eu trabalhava muito. E eu tava sempre procurando mais e mais e mais. E acabava que durante o primeiro ano eu deixei que meio que... Eu tava não dando tanta importância pra minha família. No segundo ano eu já comecei a equilibrar mais. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Sim. Você se arrepende disso? Demais. Arrepende? Tipo assim, foi um sacrifício que eu tive. Por quê? Porque eu senti que durante algum tempo no primeiro ano da minha filha eu tava meio que perdendo a conexão com ela, entende? Então isso foi uma coisa pra mim que me fez pensar bastante. Realmente valia tudo a pena. Mas quando eu consegui encaixar certinho as coisas, foi quando a Aline veio trabalhar comigo no business,
tomar mais conta da parte financeira, eu senti um pouco mais, que minha carga ficou um pouco mais leve. Por que que eu estou perguntando isso? Talvez seja... Nós, João, é lógico que qualquer pessoa arrependeria de não ter acompanhado a filha tão próxima no primeiro ano. Porém, ao mesmo tempo, é aquela coisa. É o trade-off. Você tem os seus 24 horas no dia. Sim. Né? Então, ou você dormia menos, eu nem sei, talvez você já estava dormindo pouco. Né? Então, assim, teve o custo, que foi um custo alto. Se você se arrepende, foi um custo alto. Né? Você, para dar esse sprint aí no início, né? Mas é aquela coisa, talvez se você também tivesse dedicado ali de forma muito mais presente com a sua filha, você possivelmente não teria crescido a empresa também, a quantidade que você cresceu. Então, chega uma hora que a gente tem que fazer essa escolha, Sim. né? Tem que fazer essa escolha, e não é fácil. Não, é bem E não complicado. é fácil, né? Então, por isso que eu perguntei se você arrepende, porque você... Ok, eu queria estar mais próximo da minha filha, mas você também tem ciência que se você tivesse estado mais próximo dela, você também não teria crescido a empresa a quantidade que você cresceu. Por isso que eu perguntei se você arrepende ou não. Sim, não. Igual, por exemplo, a companhia hoje vai pro maio do ano que vem faz 3 anos e meio. Então, foi, tipo assim, foi bem corrido, mas... O segundo ano onde eu consegui fazer o encaixe, aí veio outros problemas, né? Tipo assim, quando você cresce muito rápido, você muito essas coisas, acaba que você pula algumas etapas e acaba tendo... Você se depara com certos tipos de problemas que você não via antes. Que, por exemplo, esse ano eu tenho esse problema e ele já é normal, tipo, tá ok. Mas o sacrifício grande foi esse do primeiro ano da minha filha. A maior dificuldade também foi que você quase não tinha vida social, né? O que tá ok também. Se você tem um plano, não faz mal você sacrificar 1 ano, 2 anos, mas acho que você tem que encontrar um ponto de equilíbrio depois para você começar a tirar a viseira do cavalo, que eles falam, e olhar mais para os lados, ver quais são as outras oportunidades e tirar o pé do acelerador um pouco. Aí você já estabilizou, você vai indo passo por passo. Interessante. Eu posso concluir que, por exemplo, o primeiro ano você estava naquela. Eu saí do meu trabalho, comecei meu negócio, ou dá certo, ou dá certo. Ou dá certo, ou dá certo. Ou dá certo, ou dá certo. Então, você acabou ali fazendo um esforço que você falou que você até arrepende hoje de não ter acompanhado tanto sua filha. Mas, a partir do momento que você, digamos assim, a parte financeira não era mais o problema, aí você conseguiu reduzir um pouquinho, dedicar mais à sua filha, aí o sacrifício passou a ser apenas a questão social. Sim. Né? Desse você não se arrepende. Não muito. Eu sou bastante caseiro, né? Mas é bom sair um pouco de vez em quando. E a gente, ser humano, por nós mesmos, a gente cria muita situação na cabeça da gente que provavelmente não vai acontecer. Então, quando você começa a selecionar os seus problemas e a delegar, por exemplo, 85% das coisas que a gente pensa realmente não vai acontecer. Provavelmente 15 delas você vai ter realmente tomar uma decisão ali. Você fala dos medos? Dos medos, tipo assim, do business, da ansiedade. Se eu não fizer isso, vai acontecer isso. Se eu não for lá, pode ser que dê errado. Okay. Quando você começa a confiar mais no seu funcionário, você tem que ter o seu líder, óbvio, e você começa a delegar as tarefas, acaba que você acaba tirando de você um pouco a carga da responsabilidade. Você vai ter responsabilidade, mas são decisões selecionadas que você vai ter que tomar, não todas as decisões. E isso me ajudou muito a, tirar um pouco a carga do meu ombro. Eu tinha um medo, acho que, eu tinha bastante medo antes, que era... Eu acho que todo business owner deve ter, se eu não vender, meus funcionários não têm trabalho. Okay. E não é só a minha família, são as famílias dele também. Eu tinha muito esse medo. Hoje em dia eu já confio mais em Deus. Deus tem provido bastante, não tem me deixado na mão. A minha rotina, por exemplo, de manhã, você tinha perguntado, a gente acabou fugindo um pouco, mas eu não saio de casa sem orar antes. Eu tenho que ler todo dia minha Bíblia, fazer minha oração e depois eu começo meu dia. Esse pra mim é primordial. E isso, quando eu tô no meu carro também, em vez de escutar música, eu escuto uma pregação.
Isso é fato, todo santo dia. Fernandinho. Hoje em dia eu tô escutando muito Vinícius 07, as pregações de manhã. Ok. Então, e música quando eu escuto é música mais gospel mesmo. Pra mim, me ajuda a manter... eu fico mais tranquilo, eu fico mais, vamos dizer, no lugar. Eu não me estresso muito. Eu tento manter o meu espírito mais tranquilo, porque aí depois eu tomo decisões mais assertivas, eu não vou acabar descontando raiva no meu funcionário. Então, isso tem me ajudado bastante. Interessante. Uhum. Interessante. Então, esse preparo que você tem espiritual, eu posso dizer, né? Vai te ajudar aí, vai impactar no seu desenvolvimento profissional. Isso. Meu sócio é Deus. Desde que eu comecei, não tem outra explicação. E eu sempre trago as decisões difíceis do meu dia, ou qualquer situação que eu tenho, eu sempre tá em constante conversa com Deus, orando por nas orações. Eu tento não tomar uma decisão e acredito, não, Deus dá o sexto sentido pra gente. Eu acredito que é Deus, não é realmente o sexto sentido, mas Deus te falando com você no sobrenatural. Então, eu já tive algumas bad decisions, né? Algumas decisões ruins, na qual eu aprendi com ela. E realmente foi decisões que eu tomei num período que eu não estava ali tão bem conectado com Deus. Então, eu só agi por impulso. E toda vez que eu agi por impulso, eu tive algum prejuízo. Toda vez. Agora, quando eu trago a Deus... E qual que foi a pior decisão que você mais se arrependeu até hoje? E qual que foi também a melhor decisão que você já teve? Cara, a minha maior... E como que você chegou? Qual que foi o processo para você tomar aquela decisão? A decisão ruim primeiro. A decisão ruim primeiro foi que quando eu estava no meio no segundo ano do business ali, eu achei que eu não estava agindo por... eu estava agindo por emoção, não por razão. Eu achei que eu tinha que ter um sócio. Só que eu já tinha toda uma estrutura do business montada. E eu falei, não, vou trazer o cara... Tipo assim, eu fui mais pelo lado pessoal do que pelo lado racional. Você quis ajudar o cara? Eu achei que ia ser uma troca mútua e não foi. E aí quando você traz uma pessoa, eu sou muito over-delivery. Então eu já comprei truck novo, já comprei coisa. E acabou que não foi... Eu criei muita expectativa sobre a pessoa e acabou que não tive o resultado que eu queria. Então eu peguei, foi uma decisão difícil para mim ter que falar que eu não queria mais. E no meio dessa transição eu tive um prejuízo muito grande, porque eu tive perca de troca, estragou. Não era uma pessoa que se importava tanto com o business quanto eu me importava. E ali foi onde eu aprendi realmente que você pode... Não precisa você ter sócio, você precisa ter parcerias. Cada um com o seu business, parcerias, troca de trabalho mútua. Você acha que sociedade não rola? Cara, eu falo assim, ok, hoje você tem seu business já está estruturado, né? É lógico que nesse momento uma sociedade o sócio teria que gerar um valor assim extremamente grande, né? Digamos assim. Mas, por exemplo, você vai começar um business do zero em uma outra área que talvez você não domina, em uma outra circunstância. Vai começar, sei lá, um restaurante, ok? Nesse caso, você acha que sociedade rolaria ou a questão é o princípio mesmo? Não, sociedade não dá certo. No caso do restaurante, se eu fosse fazer sócio, eu seria o sócio investidor. Ok. E aí o meu sócio seria o cozinheiro-chefe. Então, quem entende da comida. Eu não entendo nada de restaurante. Esse fato curioso, quando eu vim para América, eu ia fazer gastronomia e montar meu próprio restaurante no Brasil. Deus me mudou totalmente a minha trajetória. Mas gosta de cozinhar, então. Eu cozinho só para família e amigos. Mas se eu fosse ter um sócio e começar do zero, eu teria primeiro o cozinheiro, o chefe, ele seria o sócio, e eu ficaria mais no business, que é da área que eu consigo dominar um pouco mais. Aí eu acho que aí sim seria uma sociedade interessante, começando do zero. Então o problema não é o princípio da sociedade, mas é sim o momento que você tentou entrar em uma sociedade. Eu acho que o momento é bem importante. Agora, se você vai começar do começo, por exemplo, aí sim, tá todo mundo começando do zero, não tem dinheiro envolvido, tem que make sure que a pessoa está na mesma intensidade com você, um domina mais sobre a área que vai começar, o outro tem que dominar um pouco mais do business, distribuir essa tarefa. É bem importante também para não sobrecarregar um ou outro. Eu acho que isso é primordial.
Mas hoje em dia, se eu fosse ter um outro investidor ou um outro sócio no meu business, provavelmente eu não aceitaria, a não ser que ele fosse fazer um valor, tipo assim, imenso pro meu business, ou ele teria que comprar uma parte. Essa seria, e mesmo assim, eu acho que não venderia. Uhum. Acho que o meu maior sócio mesmo, primeiramente, é Deus e minha esposa. Então, a gente se entende bem. Eu e a Aline, por incrível que pareça, é muito pouco atrito que a gente tem com relação. E eu não sei se alguém já fez o método CIS, provavelmente se fizer, você faz o CIS Assessment. Eu sou dominante e influente. E a Aline já é o bem oposto de mim. Que eu acho que é a combinação perfeita para um casal. Então você não vai entrar em atrito. Eu entendo mais os perfis antigos. Hoje eles estão falando de dominante. O perfil antigo é o colérico. Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Eu sou mais o colérico. Você é mais colérico e sanguíneo? Seria eu acho o que influente, deve ser o sanguíneo. Então eu sou full espera reta, entendeu? Então a Aline já é mais pé no chão e mais racional. Eu juraria que fosse o contrário. Não. Então quem me segura bastante ali, não, peraí, tem que ser assim, 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 é a Aline. Porque se não for deixar, eu não tenho medo de fazer as coisas, entendeu? Então eu acho que isso é um bom balanço entre eu e ela. Uhum. Porque tem ela consegue enxergar as coisas às vezes que eu não tô vendo. Uhum. E aí ela me faz o walkthrough e fala, não, aí eu realmente paro, penso, não, tô aqui, desse jeito, então não é o momento. Uhum. Lá em casa é o inverso. Lá em casa a Gisele é colérica, com uma pitadinha de pimenta. Eu já sou fleumático, né? Então é bem o oposto também. E a decisão, a pior... desculpa, você falou da pior, que foi a questão da sociedade, né? Nada contra o princípio da sociedade, mas que não fazia... A sociedade tem que fazer sentido, no caso, né? Para o contexto. E qual que foi a melhor decisão? A melhor decisão que eu tomei foi quando eu casei. Uhum. A primeira foi quando eu entreguei minha vida a Jesus. E desde os meus 14 anos, eu sempre fui de orar à noite. Oro, põe a Deus, pra eu estar aqui já foi uma coisa tipo assim de Jesus Cristo. Deus, né? Quando eu conheci a Aline também, eu orava muito para Deus me mandar uma esposa que fosse minha companheira e fosse me ajudar e ver a Aline. Uhum. E a melhor decisão foi ter casado. Casado jovem foi uma das melhores decisões que eu tomei. Eu acho que eu consegui estruturar uma família e uma vida um pouco antes do que muitas pessoas que começam provavelmente 35, 40 fazem. Uhum. E o curtir a vida? Cara, curtir a vida hoje em dia a gente curte junto. Uhum. Quando dá tempo a gente vai a gente viaja junto. A gente gosta de muito, por exemplo, a gente tem filho agora, gosta muito de ir pra Disney, levar, né, Universal. Mas o lugar que eu gosto bastante é Key West, quando eu quero relaxar e ficar mais tranquilo. É bom. Então todos os passeios, tipo assim, família. Eu curto com ela. A gente tem praticamente quase os mesmos gostos para lugares viajar. Comida um pouco diferente, mas é bem abrangente. E você não precisa de muitas pessoas para te poder fazer... para realmente poder curtir. Eu escutei uma vez falando que você pode reparar que todo super carro, eles têm 2 lugares só. Entendeu? Então ali é o seu parceiro, geralmente a sua esposa. Quando tem um outro lugar, é assim, minúsculo, bem apertado. Bem Normalmente é só pro... Pode deixar desconfortável quem vai atrás. Mas é 2 pessoas. Não, eu pergunto porque tem esse... Às vezes o solteiro, né, tem esse conceito errado de que não tem como curtir a vida casado, né? E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Quando você tem filhos, já você tem uma limitação um pouco maior, né? Por causa principalmente aqui, né? Você tem... Eu não sei se é sua mãe ou sua sogra. É minha sogra. A sua sogra que mora aqui, né? Mudou pra Flórida. Mas então, assim... não é bem aqui em Massachusetts, mas está nos Estados Unidos. Mas quando você não tem pelo menos uma amizade assim de extrema confiança para você deixar o seu filho alguma vez, né, acaba limitando um pouco. Até porque você viajar, por exemplo, viajar para a Flórida 3 horinhas, tá tranquilo, né? Mas você ir para o Havaí, por exemplo... já complica.
com 2 crianças, né? Já que a segunda está a caminho, aí já dificulta um pouquinho mais, né? Já fica bem complicado. Então, quando você tem um filho, realmente aí já começa, você tem que pensar mais, planejar mais antes de sair curtindo. E é bem mais cansativo também. Bem mais cansativo. Bem mais cansativo. Mas é importante desfazer esse misconcept, né, que as pessoas têm de que não tem como curtir a vida de casado. Né? E tem, e a gente consegue aí... Não, consegue totalmente. Tipo assim, o importante também é ter um date night, pelo menos uma vez no mês ali, fazer alguma coisinha especial para... Especialmente se tá no mesmo business que você, entendeu? Pra você dar aquela descontraída ali. Quebrar um pouco. Uma coisa importante que eu fiz também no meu casamento foi separar o meu office da minha casa. Ok. Isso aí foi bem importante, porque senão eu tava trabalhando em casa também. Então aí que trabalho em casa não tinha hora pra parar. Home office funciona, não? Aí afetou bastante, tipo assim, tava afetando bastante meu relacionamento, porque eu chegava em casa e achava que era minha funcionária e tinha que trabalhar, entendeu? Então quando eu separei o office da minha casa, foi uma coisa bem... Tipo, a melhor decisão que a gente tomou também, pra gente como casal e como empresa. Interessante. Então, tá no office, tá trabalhando. Tá em casa, esquece o trabalho, vida pessoal. Separa o ambiente. Pedro, a gente está caminhando para o final. Eu tenho uma tradição de fazer uma pergunta, né? De você deixar uma pergunta para o meu próximo convidado e eu vou te fazer uma pergunta do meu último convidado. Okay. Pergunta difícil. Pensa aí. Tem que ser uma pergunta que faz o meu convidado pensar. Ok? Respondendo a pergunta do último convidado, ele perguntou o seguinte: por que você faz o que você faz, né? E o que você espera que as pessoas que estão ao redor de você, por exemplo, pensem a respeito daquilo que você faz? Então, são 2 perguntas em uma, né? Por que você faz o que você faz? Cara, eu faço o que eu faço hoje em dia porque eu gosto. No começo foi uma necessidade, mas eu realmente peguei o gosto. Então, eu realmente gosto do que eu faço. Então, quando eu chego ali vendo meu trabalho, eu vejo minha companhia crescendo, eu vejo meu cliente feliz com o trabalho entregue. E isso me traz muita satisfação. Okay. Então, isso aí realmente me motiva e não me faz cansar do que eu faço. Então, pra mim, é isso aí. Bacana. E o que você espera que as pessoas reconheçam daquilo que você faz? Pensem a respeito do que você faz. O meu foco é, tipo, a pessoa... o que eu já tenho recebido algum feedback, elas veem o modelo do jeito que a gente trabalha como imagina uma empresa corporativa, tipo assim, um escritório de medicina, onde não tem grito, falando alto, trabalhando, todo mundo dando... o ambiente de trabalho é agradável. Então, eu tento passar transparência no nossa companhia, do que a gente é uma empresa centrada, calma. E quando a gente faz realmente isso, o cliente realmente vê, e no final eu tenho recebido muito feedback, uau, é bacana no grupo que vocês têm, eu não vejo ninguém gritando, ninguém fazendo nada, o trabalho sai limpinho aqui. Então, a cultura da gente é essa, entendeu? Então, eu tento trazer sempre uma empresa mais tranquila, não bagunçada, não desorganizada. Não seria organização. Veja a gente como uma empresa organizada. Bacana. E a pergunta para o meu próximo convidado? A pergunta do próximo convidado seria: se você pudesse fazer tudo de novo, o que você faria de diferente? O que você mudaria? Essa seria a pergunta. Bacana, vou fazer para o próximo convidado. Pedro, para a gente fechar, para a gente concluir, deixa um conselho para o pessoal que tá assistindo, o pessoal que talvez começou já seu negócio, talvez está ali naquele primeiro ano, né, dando aquela empurrada, talvez já está lá no meio, né? Mas deixa um conselho, o que você considera aí mais importante para essa pessoa? O que eu deixaria de mais um conselho importante seria persistência. Porque se você quer realmente vencer no seu business, se você quer realmente chegar longe, tenha persistência e consistência. Analisa mais as decisões que você vai tomar. Não tenta fazer nada escondido se você tiver um sócio ou seu sócio ou a sua esposa. Coloca sempre em oração as suas próximas decisões
E eu acho que dificilmente você vai falhar. Tenta não acelerar o processo, vive o processo, entendeu? Uma coisa bem importante é você viver cada degrau ali, celebrar cada conquista sua, tentar não acelerar muito. Quando você acelera muito, acaba você pulando etapas que provavelmente vão te fazer muita falta no próximo degrau. Então, Bacana. e persistência seria tipo assim, acho que nada vence a persistência, entendeu? Então, persistência pra mim é o ideal. Crescer de modo orgânico Isso. requer tempo, né? E você tem que ter a paciência aí junto. Bacana. Seja persistente no que você faz. Acho que dificilmente você vai falhar. Bacana. Pedro, muito obrigado. Eu sei que você é busy. Obrigado pelo seu tempo, Obrigado. ter dedicado aí em torno aí de 2 horinhas, né? Com a preparação e tudo, mas mais você vinha aqui. Então, assim, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ter compartilhado essas informações. Eu tenho certeza que vai ser útil aí para quem está nos ouvindo. Com certeza. Né? E muito obrigado. Pessoal, se você gostou, se você assistiu, se você teve aí insights, né? Se você chegou até agora, é sinal de que você está interessado, né, nesse assunto. Então, se inscreva no canal, curte, né, compartilha e a gente se encontra no próximo episódio. Obrigado, Pedro. Obrigado. Valeu.